quero te agradecer por mais um dia de vida. Tu és soberano, Tu és o nosso Pai, nosso Abba Pai, nosso papaizinho, aquele que cuida de nós, que nos esconde debaixo das Tuas asas, nos guarda cada manhã. Pai, obrigada pelo suprimento das nossas necessidades a cada dia. Obrigada por abrirmos os olhos nessa manhã, podermos andar, caminhar. Obrigada, Pai, porque nós temos todos os órgãos funcionando normalmente, Pai. Obrigada pela maravilha da vida, pelo milagre da vida, Pai. O maior milagre, Senhor, o Senhor já fez. Foi a formação do homem, cada um de nós, Pai. Com o DNA próprio, Pai. O Senhor fez tudo perfeito. E nós te rendemos graças e adoração. Só o Senhor é digno de todo louvor, de toda glória, de toda a nossa adoração, Pai. Ó Jesus, nós te exaltamos. Ó Espírito Santo, nós chamamos. Ó Paizinho, nós dependemos de Ti. Fala aos nossos corações, Pai. Ó Espírito Santo, flui nesse lugar, rio de água viva. Flui através da minha vida, rio de água viva na vida dos meus irmãos, Pai. Pai, eu sou um instrumento do Senhor nesse momento, Pai. Que o Senhor me use com graça e sabedoria. Que eu diminua e que Tu cresças a cada manhã, Pai. Senhor, eis-me aqui, Pai. Que se cumpra a Tua vontade na minha vida. Pai, que essa palavra saia como fogo, como transformação na vida dos meus irmãos, como pão vivo que desce do céu, para cada um dos Teus irmãos, das minhas irmãs que nos assistem também, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, alimentar cada vida. Eu coloco tudo em Tuas mãos, a palavra, a ministração, tudo que for feito aqui, Senhor, é para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom ver alguns de vocês que estão aqui, né? Novos, que já há um tempo que a gente não via, sentia saudades, né? Que bom que você está na nossa casa, nos assistindo nesse momento, que o Senhor possa guardar a sua vida, a sua família. E hoje, nesse culto da família, sabe, amados, Deus, quem crê que Deus nos dá palavras? O Senhor inspirou profetas e até hoje Deus inspira pessoas também. Amém? Você crê? Isso aí. Deus continua, amados. Deus não morreu, Jesus morreu, mas ressuscitou. Ele está vivo dentro de cada um de vocês. Você é santuário do Espírito Santo de Deus. Você que é filho de Deus, você é santuário. O Senhor fala conosco cada manhã. E quando eu busquei uma palavra no Senhor, Deus me deu não só a palavra, Deus falava sobre caminho. E quando eu fui buscar a pesquisa, falando com o Senhor, mas como vai ser a ministração? O Espírito Santo de Deus foi colocando todas as palavras que Ele queria falar conosco. E como Deus é perfeito, amados, e exagerado, domingo, a ministração da ceia, o apóstolo começou a falar todas as palavras que eu ia falar hoje. Como Deus é perfeito, né? E Deus confirma, amados, a todos nós. Então, por que eu estou contando isso para vocês, você que está em casa? Porque a palavra é para nós, para cada um de nós. É uma palavra nova, específica, é uma palavra revelada do Senhor, que Ele tem para nós nesse dia. É o alimento de hoje, amém? Assim como você tomou o seu café da manhã, esse almoçou, ou jantou, ou quem não jantou ainda, é uma comida para você hoje, amém? Então, nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre caminhos. Eu não sei você, mas para eu chegar a essa posição que eu estou aqui, eu passei por muitos caminhos. E foram caminhos que para mim pareciam caminhos bons, mas eram caminhos que levavam à morte. A Bíblia fala que há caminhos que para o homem são caminhos bons, mas eles conduzem à morte. E existem caminhos que a gente vê pessoas seguindo, e mesmo que você avise, por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? Um de 21, vai fazer agora, o de 23. Por mais que eu fale para eles, filhos, não vão por aqui, não adianta.
Às vezes é necessário a experiência do erro no caminho para que às vezes a gente aprenda. E muitos de nós, amados, só aprendemos com os erros. Seria tão bom que a gente aprendesse no amor, né? Mas não é assim. E eu aprendi algo, que quando erramos o caminho, é para o nosso também crescimento. Errar também faz parte da vida. Afinal, quem não erra? Todos nós erramos. E existem caminhos bons, mas também existem caminhos ruins, que nos levam a casamentos desfeitos, a filhos em drogas, a quantas coisas que a gente vê, né, na nossa realidade. Pessoas que vão para a prostituição, um caminho de morte. Drogas, caminho de morte. Caminhos que parecem bons, mas não são, conduzem à morte. Mas existe um caminho com Deus, com Jesus. Jesus Cristo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós vamos aprender um pouco sobre esse caminho, esse caminhar com Jesus, amém? Eu queria que você começasse abrindo a palavra do Senhor, lá no livro de Gênesis, no capítulo 13, do versículo 1 ao 12, perdão. Nós vamos aprender sobre alguém que seguiu um caminho bom e outro não tão bom assim. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 13:1. Abraão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo o que tinha, e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abraão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para outro até chegar à cidade de Betel. E dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abraão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Ló, que ia com Abraão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso os homens que cuidavam dos animais de Abraão brigavam com que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus, os perizeus, ainda estavam vivendo ali. Um dia, Abraão disse a Ló: nós somos parentes chegados, e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha. A terra está ali, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi para a direção leste. E assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má que cometia pecados horríveis contra o Senhor. A Bíblia relata para nós dois parentes, Abraão e Ló. Ló era primo de Abraão. E eles perceberam os gados, eles tinham muito gados, né, animais. Então eles não podiam mais viver juntos. Por quê? Porque os empregados de um já estavam brigando com o outro. Então, Abraão decide se separar do seu primo. E ele fala, você escolhe o caminho que você quer seguir. E Ló, na mesma hora, viu o vale lindo, cheio de águas, bastante águas, né? Os olhos dele viram. Mas Abraão, ele sabia que Deus era com ele. Então, para onde ele escolhesse ir, Deus estava com ele. Mas Ló escolheu o vale. E, amados, às vezes a gente acha que é bonito, lá no livro
de Jeremias, dá assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 14, 12. São caminhos de morte. Então ali, Ló acabou, Sodoma e Gomorra foi destruída. Ele estava nessa cidade, junto com a sua esposa. E a esposa, quando olha para trás, vira estátua de sal. Então, o que parecia para ele que era bom, um caminho lindo, Abraão foi para o deserto. E no deserto, Deus forjou o caráter de Abraão. Ele já era um homem temente a Deus. E sabe o que eu aprendo, amados? Que quem serve a Cristo, segue caminhos de obediência, deixa um legado eterno. Se você observar, quando Deus falou para Abraão assim: olha para o céu, Abraão. Primeiro Deus tira ele da tenda e leva ele para fora. Porque assim, amados, às vezes é necessário a gente sair daquele caminho que a gente está, porque do contrário a gente não vai enxergar o que Deus quer falar conosco. É necessário você sair. Quando você sai daquele lugar, assim como Abraão, ele saiu e Deus olha, fala para ele assim: conta as estrelas do céu, essa será a sua descendência. Abraão foi alguém que obedeceu, sacrificou, renunciou à própria carne. E às vezes, para nós que somos cristãos, a gente acha assim: poxa, renunciar aquilo que eu gosto para estar aqui na oração, na sexta-feira. Eu te convido para estar conosco nas sextas-feiras, 19h30, porque é na oração que você desenvolve a intimidade com o Senhor. A nossa carne não quer. E aí você precisa falar para a sua alma também: alma, fique no lugar, porque eu vou e você não me governa. Mas é fácil fazer isso? Não. Às vezes a gente chega do trabalho cansado, você quer descansar, quer tomar um banho, mas o Senhor vem dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, que te convence do pecado, do erro, da justiça e do juízo. Você vai. A não ser, amados, quando você realmente não tem condição. Às vezes você precisa descansar. Já aconteceu comigo, né? E é normal, acontece com todos. Mas a gente deixar sempre, a nossa carne ganha. Tem uma historinha que conta que é bem assim: se tiver 2 leões, um numa jaula e o outro na outra, então você começa a alimentar um leão que está do lado esquerdo com carne todos os dias, e o que está do lado direito você deixa ele com fome. Na hora que soltar os 2, quem vai vencer? É o que comeu mais carne, né? Pois é, nós também somos assim. Se nós alimentamos mais o Espírito, nós estaremos mais fortes nos momentos de tribulação, angústia. E como a gente percebe isso? Num tempo de pandemia, num tempo de situações difíceis, de morte de parentes. São nesses momentos que nós sabemos se somos fortes ou fracos. Por isso Deus deixou essa palavra na Bíblia, que diga ao fraco: eu sou forte. Porque nos momentos que nós nos sentimos mais fracos, é quando Deus está mais próximo de você. Porque Ele está com você. E você e Deus são maioria. Você crê assim? Você e Deus são maioria. Então, às vezes a gente fala assim: puxa, Senhor, eu estou só. Não, você tem o Espírito Santo dentro de você. Nós estamos num tempo da nova aliança, que o Espírito Santo habita em nós e vem sobre nós para nos capacitar para uma unção específica. Cada um de vocês tem uma unção específica, tem um chamado específico. O chamado da Paula não é o mesmo que o meu. O da Miriam também não. Da Márcia, do apóstolo, do Tiago, do Fred. Desculpa, Fred. E da nossa irmã. Eu esqueci. Mas, amém, cada um tem um chamado. A Nilza, a Bia. Então, cada um tem um chamado. E Deus nos chama com o nosso jeito de ser. Mas Ele vai nos capacitando. Cada dia somos forjados, amados, no deserto. É engano nosso achar que subir no altar
É tudo muito rápido. As coisas no Senhor são dia a dia. É degrau por degrau. E se nós aprendermos isso, nós não sofreremos tanto. Sofrimento é crescimento. Mas também não precisa ser só assim, amém? O Senhor tem o melhor para nós. Mas quando você está no caminho, você passa por situações difíceis. E são aprendizados que você, a cada dia, vai aprendendo. Quando você passa, você aprende, né? Você não pode parar, você precisa perseverar. O segredo é perseverar. Não só a fé, mas continuar nesse caminho. Então, quando eu busquei vários caminhos, não sei se vocês já ouviram falar, lá no livro de Atos dos Apóstolos, não sei se você já conhece, os primeiros cristãos eram conhecidos como o do caminho. Então, eles eram conhecidos o caminho. E fala lá no livro de Atos 9:2, fala assim, ó, lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Essa era a denominação deles, o caminho. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Atos 19:23. Então os cristãos do caminho trilhavam um caminho apertado, difícil, que conduzia à vida eterna. Mas eles foram açoitados. Eles tinham paz, seguiam Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Mas eles caminharam uma jornada de pereira. Eles não tinham, como disse Jesus, não tinham onde reclinar a cabeça. Ao mesmo tempo que eles estavam numa cidade, fugir para outra. E assim como os apóstolos perseguidos. E eles passavam por situações, amados, que hoje nós não passamos, talvez nem a terça parte. E a intensidade da nova vida deles em Cristo, porque eles tinham sido batizados com o Espírito Santo de Deus, e havia o poder de Cristo dentro deles. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habitava nos nossos primeiros irmãos em Cristo Jesus. Os crentes, naquela época, viviam morte na jaula dos leões, famílias inteiras eram lançadas na cova dos leões. E tem um vídeo até que mostra sobre isso, eu já até assisti. Então, não era fácil. Eles passavam por situações de arrancar, né? Tinha a parte que fala lá de Martim Lutero, sobre a história da igreja. Se você estudar sobre a história da igreja, você vai ver como sofreram nossos irmãos em Cristo. Eram retirados parte do corpo deles, as mulheres, homens, tudo para eles negarem Jesus. Mas eles não negavam. E hoje nós estamos numa geração fria, né? Morna, pode-se dizer, que qualquer vento já leva o povo de Deus. Aquele povo que a gente via antigamente, Atos dos Apóstolos, que a gente tanto anseia ser escrito, né? A nossa vida no livro de Atos dos Apóstolos, nós não chegamos como os nossos irmãos foram. E quando eu buscava os caminhos que eles trilharam, Deus foi me passando vários caminhos. E se você quiser abrir, eu vou falando e vocês vão seguindo comigo. O primeiro caminho a seguir está lá no livro de Provérbios 10:17. Ele diz assim: quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Esse é o caminho da disciplina. São 6 caminhos. O tema da ministração de hoje é 6 caminhos para uma nova vida. Então, o primeiro caminho é o caminho da disciplina. O que é disciplina? A disciplina é a educação que o discípulo recebia do seu mestre, originando da palavra discípulos, utilizada para fazer referência àquele que aprende. Então, um discípulo é aquele que sempre aprende, sempre está aprendendo. Ter disciplina é essencial em vários aspectos da vida.
Então, se você observar, se você não tem disciplina para você sair todos os dias da cama e trabalhar, é fácil sair? 6 da manhã, eu acordo todo dia 6 da manhã para ir trabalhar. Puxa, frio, né? Frio. E você sai, se você não tiver a disciplina de acordar, você não sai, né? Então, você está disciplinando o seu corpo todos os dias para acordar cedo. Se você não disciplinar para fazer uma atividade física, seu corpo também não quer, não. Ele vai querer ficar na cama, no tempo bom, né? Descansar. Então, a disciplina ela é fundamental para criar hábitos na sua vida. E, inclusive, para todos nós. Nós precisamos ser disciplinados no Senhor, porque o Senhor disciplina aquele que Ele ama, Ele recebe como filho. Ele disciplina cada um de nós. Se você observar o exército, as pessoas que são treinadas no exército, elas têm todo dia de manhã que eu passo ali em Camburi, tem um grupo grande, eles já estão correndo, né, a praia de Camburi. Há uma disciplina, eles têm que acordar cedo, eles têm que fazer a comida deles. Eles têm, quem serve no exército, você pode observar que eles, tudo é ordem, né, tudo muito correto. Então, há uma disciplina. Agora, às vezes, na casa de Deus, nós reclamamos quando vem disciplina. Mas Deus disciplina aquele que Ele recebe como filho. Não tem jeito, amados. É para o nosso bem. Isso é forjando o nosso. Se você observar a palavra de Deus, Salomão foi o homem que pediu ao Senhor sabedoria. E um dos momentos que eu acho muito bonito na parte de Salomão é quando 2 mulheres, elas têm um filho, e elas chegam diante de Salomão. Mas antes delas chegarem diante dele, o filho morre. E a outra o que faz? À noite, vai e coloca o filho morto do lado da que tinha o filho vivo. Então, a que tinha um filho vivo fica com o filho morto. E ela pega o filho vivo. E na hora que elas chegam diante de Salomão, para mandar julgar a causa, o que Salomão faz? A sabedoria do alto, né? Ele foi o homem mais sábio. Ele fala assim: pegue a criança, corte ao meio. A mãe, que amava a criança, que era a mãe mesmo do filho, na hora, não, pegue o filho, dê para outra. Prefiro ver o meu filho com a outra do que ver ele machucado. E na mesma hora ele decidiu que ficaria com a mãe, porque só a mãe que sabe a dor de ver o seu filho morto, ela entrega, ela não deixa morrer. E ali ele decidiu que a mãe correta ela é aquela que realmente renunciou à criança. E às vezes, amados, é necessário renunciar para ganhar. Muitas vezes eu renunciei algumas coisas na minha vida para receber de volta. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. 1 Coríntios 13 diz que, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, se eu não tiver amor, nada disso me valeria. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor é prudente. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas o amor jamais acaba. Havendo profecias, se acabará. E novamente permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos é o amor. Então esse é um caminho perfeito, a sabedoria. E o caminho do amor é o terceiro que nós vamos seguir. O caminho do amor. E com quem nós aprendemos esse caminho de amor? Com Jesus, com Deus Pai, que entregou o seu próprio Filho Jesus Cristo por causa dos nossos pecados. Lá em 1 Coríntios 14 diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia.
Então, o caminho do amor é um caminho que nos leva a crescer para uma nova vida com Deus. O apóstolo João declara que nós amamos porque ele nos amou primeiro. O grande mandamento tem início com um relacionamento vertical, movendo-se em seguida para os relacionamentos horizontais. Então, primeiro com Deus, depois com o nosso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você observar, é uma cruz, não é? É uma cruz. Então, esse é o amor certo, o amor ágape, aquele amor de renúncia. Outro caminho que nós podemos aprender é o caminho da obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Lá em Salmo 119, 101 diz assim: afasta os pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. Afasto os pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. A obediência à palavra do Senhor nos coloca no caminho certo. A obediência nos deixa mais prudentes e fortes. A obediência deixa um legado, assim como Abraão deixou, assim como vários profetas do Senhor deixaram um legado. E o que é um legado, Dani? Legado é algo que você deixa para as futuras gerações, as gerações que vêm depois de você. Se você construiu algo, se você exercitou uma bondade, se você fez algo que chamou a atenção, inspirou outras pessoas, e outras pessoas, vendo você fazer, se inspiram em fazer, você está começando a deixar um legado para essa geração. As pessoas vão se assemelhar, assim como Jesus. Qual o legado que o nosso Jesus, nosso irmão Jesus deixou? O legado: salvação, mudança, transformação, renúncia. Você olha para Jesus, a gente quer se parecer com Ele, mas é difícil, não é? É necessário renunciar, é necessário ir para a cruz todos os dias. Ele deixou um legado. E se você quer deixar um legado, comece hoje, fazendo praticando coisas boas, algo que você tem, um dom que você tem. Esses dias, eu aprendendo com a amiga, não vou falar o nome, mas vocês sabem, Paula sabe, que a gente aprendeu a fazer boneca. E eu comecei a fazer, para dar para as crianças. Porque quando eu era criança, eu não tinha condição, minha mãe não tinha condição de me dar uma boneca. A gente só ganhava no Natal, e assim, quando ganhava, tinha que dividir. Então, existia uma boneca que eu andava com ela debaixo do braço. Era uma nega maluca, a gente falava assim, né? Grande, assim, eu colocava dentro do braço, e com ela eu adorava aquela boneca de pano. E quando eu aprendi, eu falei, eu quero aprender para poder deixar para outras crianças aquilo que eu talvez não tive, a alegria, o amor. E, amados, eu tenho visto isso, eu tenho ganhado tudo. Tecido, lã, e eu pensei assim, foi só eu começar, as bênçãos vieram, porque quando você dá, você recebe em dobro. Essa é a matemática de Deus, a gente não entende, né? Porque quem quer se segurar mais do que é devido, é por pura perda. Então, quando você faz e dá com alegria, essa palavra, como a Paula disse, né, dá por alegria, não é só o dinheiro em si, mas também a sua vida para o outro. Deus prospera na sua vida, em todas as áreas. Há uma prosperidade e você vai vendo, né, aquele amor fluindo através das pessoas. Então, vou seguir para não demorar. Caminho da obediência, esse caracteriza um discípulo de Cristo. A sua obediência ao ensino. Não somente ouvir, mas praticar a palavra de Deus. E lá no 5, o caminho de aliança e fidelidade. Salmos 25, de 8 a 10, diz assim: todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade, para que os cumprem os preceitos da sua aliança. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre casamento. Quando um homem e uma mulher decidem se casar, eles fazem uma aliança.
E quando existe uma infidelidade conjugal, essa aliança é quebrada. Não no sentido figurativo, mas a aliança no mundo espiritual. Porque quando você casa, também o que é ligado na terra é ligado no céu. Então, as pessoas, elas se enganam achando que, eu caso hoje, se não der certo, eu caso amanhã. Não, amados, há uma aliança no céu com aquela pessoa que você fez. E se há infidelidade, quem vai julgar é o Senhor. Porque há um único momento quando Jesus fala, ele é interrogado, né? Como pode se apartar o homem da mulher, né? A não ser quando há infidelidade entre o casal. Aí pode haver o divórcio. Então, se ele deixou escrito, é porque existe no mundo espiritual uma quebra de aliança. E as pessoas não estão apercebidas disso. As pessoas estão casando de novo, separando, mas no mundo espiritual há uma aliança. E nós precisamos estar mais ligados com esse mundo espiritual. E também é com a casa de Deus, com o Senhor. Quando a gente se vai embora da casa do Senhor, a gente também se divorcia do Senhor. A gente está falando assim, olha só, eu estou contigo, Senhor, só nos momentos bons, mas nos ruins eu não quero não. Não é assim um casamento? Tem os momentos bons e os ruins. Mas os bons, legal, a gente está feliz, tirando foto, e hoje no Instagram, no Facebook, né, as pessoas tiram foto e tal. Mas os momentos ruins ninguém vê, né? Por isso que eu falo para vocês, é ilusão, amados. Facebook, Instagram, as redes sociais, é ilusão. Porque se você olhar, a maioria não vive aquela vida que está ali. Só posta o que é bom. Você vê alguém postar que está chorando? Muito difícil. Geralmente as pessoas só postam que estão sorrindo, tempo bom, viajando. Por quê? Porque isso é bom, né? A notícia é boa. Mas o ruim, só o jornal que gosta de publicar o que é ruim, né? Jornalista, a gente vê todo dia, né? O que é ruim dá notícia. Então, vamos seguir aqui. Então, quando duas nações firmam aliança, a quebra da aliança pode causar até uma guerra. Não é assim que a gente tem visto? Israel tem sido perseguido. Por quê? Quebras de alianças. E assim foi também com o rei Saul. Os líderes e anciãos foram ao encontro de Davi para fazerem uma aliança de fidelidade, pois sabia que Deus, através do profeta Samuel, havia escolhido Davi. Davi foi escolhido pelo Senhor, entre todos os filhos de Jessé. Ele era o escolhido do Senhor. Os líderes e anciãos sabiam que Deus, a aliança com Deus, era maior que a aliança com homens. E por isso, Davi foi levantado como rei. E como resultado, houve uma prosperidade naquela nação. Pois Deus sempre é fiel. Quando nós honramos a Ele, Ele nunca vai quebrar uma aliança que Ele faz com o seu filho. Nós que quebramos muitas vezes alianças. E finalizando, o caminho da verdade e da vida. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. O caminho significa seguir os seus passos, assumir as consequências do discipulado. Simboliza resignação, esvaziamento, obediência a Deus. Significa aceitar a perseguição. O caminho é carregar a cruz de Cristo. A verdade nós encontramos nos ensinamentos de Jesus, nas suas ações, na sua forma de agir. Todas as vezes que a verdade é colocada diante de cada um de nós, as opções, nós temos a decisão que a verdade sempre será Jesus. A verdade não nos deixa recuar. Ela nos faz caminhar no caminho certo. Jesus disse que a porta é estreita, que leva a Jesus. A porta e o caminho é estreito. A porta larga é que conduz ao mundo. E a vida? Jesus disse: eu sou a vida. Quando se perde a vida plena de Deus,
somos prisioneiros dos nossos desejos e paixões. A vida que Deus nos propõe em Jesus nos faz livres, libertos, livres para viver. O apóstolo Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo pode me dominar. Então, a vida em Cristo é uma liberdade, mas com consciência de fazer escolhas certas. Por isso, há um caminho de santificação. E esse caminho é com Jesus Cristo. E eu queria convidar você que está nos assistindo. Se você não recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Se você tem andado por caminhos tortuosos, caminhos que não levam a Deus, esse caminho é caminho de morte. E o Senhor hoje te chama ao arrependimento e a uma mudança de vida. Esses 6 passos para uma nova vida começa em Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Se você seguir por esse caminho, a sua vida começa a ser transformada, o seu caráter, a sua família, tudo que você fizer prosperará. E eu não estou te chamando para mudar uma filosofia de vida, eu não estou levando uma filosofia de vida, mas a palavra de Deus. Porque Jesus disse que Ele é o caminho. E eu posso te convencer nesse momento que Jesus muda o caminho, porque Ele mudou a minha vida. Tem mudado meus caminhos. E eu tenho visto, cada manhã, a mão de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família, sendo transformada. O meu caráter, as minhas ações. Então, feche os seus olhos, você que está na sua casa, curve a sua cabeça, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se arrependa dos seus pecados, porque o Senhor hoje quer entrar na sua vida e levar caminhos de vida para você. E você que está aqui conosco, feche os olhos. Eu vou orar por cada um de vocês, agradecendo o Senhor por essa palavra, que essa palavra possa entrar no seu coração como uma semente, dar frutos, e você possa deixar um legado nessa terra, de bondade, justiça, alegria e vida, amém? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Pai, muito obrigada pelo Teu fluir nesse momento, de forma tranquila, com amor, com graça e sabedoria. Eu te louvo e te agradeço pela vida de cada uma das minhas irmãs e irmãos que aqui estão, Pai. Toma eles em tuas mãos, Paizinho, que eles venham seguir o teu caminho. Não deixa eles se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda, Pai. Porque o Senhor Jesus é o caminho. Pai, que eles possam trilhar esse caminho com alegria, mesmo em tempos difíceis, Pai. Mas que eles não venham desistir, que eles venham perseverar, assim como eu, Pai. Que possamos seguir o teu caminho, não desistir, Pai. Permanecer. Eu oro também pelo apóstolo Ricardo, Pai, não deixa ele desistir, mas que ele venha permanecer e perseverar. Dá saúde para ele, para a bispa, para a família, Senhor. Pai, eu te peço por cada uma das famílias aqui representadas pelas minhas irmãs e irmãos, Pai. Visita, Senhor, a cada família. Eu te dou graças por cada família, Pai. Que o teu Espírito Santo vá, convença do pecado, do erro, da justiça e do juízo. Envia os teus anjos, Pai, no lar de cada um dos teus filhos e filhas, Pai. E que possam acontecer milagres, sinais e prodígios. E que os olhos dele possam ver, Pai, a tua mão de poder. No nome de Jesus. Eu os abençoo no nome de Jesus. Amém. Gratidão, amados, pela tua presença. Obrigada a cada um aqui.